Graça e paz, meu discípulo, minha discípula. Rapidamente eu gostaria de dizer que nem todos estão me enviando código, os códigos que eu pedi nos vídeos anteriores, mas alguns enviaram, eu estou feliz com aquele que enviaram, e os que não enviaram, eles ao longo da caminhada, quero deixar bem claro, eu estou dando um tempo, vou dar um tempo para que alguns que estão deixando o discipulado de lado venham, na verdade, levar as coisas mais a sério. Nós estamos vivendo tempo de pandemia, essas coisas todas, mas, querido, tudo isso aí é passageiro, isso vai acabar. Nós temos uma missão que foi dada a todos nós, ir de pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, entendeu? Fazer discípulos, missão 1 por 3. Muita gente está deixando tudo isso de lado e tem vivido a sua própria vida. O amor de muitos esfriaria no final dos tempos. Isso está acontecendo. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Ou você acha que a Bíblia ia dizer uma coisa e não ia acontecer? O que eu tenho que atender é se a Bíblia falou, eu não posso deixar que isso aconteça comigo. Amém? Vou deixar o primeiro código. O primeiro código é Deus é amor. Amém? Deus é amor. Esse é o primeiro código, tá? Bom, nós estamos falando de Pedrão, né, do grande apóstolo Pedro. Falamos de Pedro honrando o Senhor, né, no processo onde ele estava no barco, tudo mais, onde ele honrou o Senhor, crendo no Senhor, quando ele saiu do barco, tudo mais. Mas eu não citei no dia que eu falei que ele estava honrando o Senhor quando ele saiu do barco, eu não citei um ponto que eu queria citar agora. Qual é esse ponto? Vocês vão observar uma diferença de Pedro, que estava no barco querendo honrar o Senhor, e de Pedro agora, em Atos 2, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Bom, quando Pedro estava no barco, Pedro ele tinha uma mentalidade, todo o ministério de Pedro do lado de Jesus, ele tinha uma coisa muito engraçada, ele era individualista, né? Aquilo que o discípulo de Jesus hoje não pode ser, individualista. Individualista. O individualismo não pode fazer parte da igreja, não pode estar dentro da igreja. Essa coisa do sujeito olhar só para o umbigo dele, a vida dele, tudo para ele, nada para ninguém. Olha só, nós somos um corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E nós precisamos fazer tudo pensando no bem-estar do corpo. E tudo para a glória de Deus, honrando o Senhor. A minha vida, eu tenho que viver para honrar o Senhor. Minha vida é para a glória de Deus. Minha vida não tem outra função, nem outro propósito, a não ser fazer tudo para edificar vidas, levantar o caído, levantar o abatido, colocar as pessoas de pé, edificar vidas todos os dias. Você está entendendo? Você precisa disso. Você precisa sair desse mundo humano, humanoide, esse mundo muito carnal de individualidade. Pedro tinha outra coisa. Pedro, dentro da cabeça dele, vivia competindo com todo mundo e com todos. Você vai ver a fala de Pedro antes de ser batizado com o Espírito Santo. Pedro dizia assim: porque eu, Senhor, vou contigo. Senhor, eu morro contigo. Senhor, eu. Agora aqui, quando Pedro foi batizado com o Espírito Santo, ele diz assim, o texto diz: Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11. Ele pegou os 11, levantou os 11 e falou: vamos lá, todo mundo junto aqui. E ele falou, mas ele não estava mais sozinho. Pedro não estava mais numa missão sozinho. Pedro agora queria honrar o Senhor junto com a equipe dele, com os 12, com os discípulos dele, com os irmãos dele de ministério. E é assim que a igreja vai crescer. Lembra de João 17, Jesus falou que na nossa unidade o mundo veria e acreditaria na palavra que nós pregaríamos. Enquanto houver individualismo dentro da igreja, enquanto existe, querido, que é coisa mais terrível.
Eu mandei a mensagem para 29 irmãos, mandei áudios iguais a esse para 29 irmãos, 30 aliás agora, tem 30 já. 30 irmãos, sabe quantos me deram o retorno dos códigos? Sabe quantos, querido? Menos de 10. Vocês acham isso legal? Eu pergunto, o que está acontecendo com esses outros? Primeiro, provavelmente não viram o vídeo. Provavelmente não leram o estudo. Não leram. Não estão nem aí. Isso estão precisando ser cheios do Espírito Santo. Estão precisando entender o que é obediência. Estão precisando entender o que é amor nas coisas de Deus. Estão precisando aprender o que é amor e honrar o líder. Pois quando você me honra, como é que você me honra? Você me honra vendo esse vídeo, você me honra estudando a palavra, você me honra enviando o código, me dando respostas. Amém? Ok? Olha só, o segundo código é 1 João 4,8. Amém? 1 João 4,8 é o segundo código. Depois eu vou dar o último ainda. Então, o que acontece? Quando você obedece, quando você segue princípios, você faz parte de um organismo. Já pensou? O cérebro está mandando aqui, o cérebro que não sou eu, que é Cristo, está falando com o pastor de vocês. Paulo, faz isso, isso, isso. Aí eu faço. Aí eu dou uma ordem para a mão. A minha mão está com derrame cerebral, querido. A mão do corpo de Cristo, aqui da comunidade Amarve, está com derrame. Porque eu tenho mais de 15, eu tenho quase 20 obreiros que estão ouvindo o estudo, que estão ouvindo a palavra e não me dá retorno. Você entende? Aí eu pergunto, como é que fica a minha cabeça e o meu coração no meio disso tudo que a gente está vivendo? Hein? Mas como Jesus disse, no mundo tereis aflições. Só que eu não estou tendo aflição no mundo, eu estou tendo aflição dentro da igreja. Eu estou tendo aflição com os meus discípulos. Porque não me trazem retorno. Não me dão retorno. Eu preciso de retorno de vocês. Eu preciso que você me dê o nome de discípulos. Eu preciso que você me dê um retorno de vocês estarem ouvindo o vídeo, assista o código, e eu preciso de relatório de você. Me manda no privado, pastor, reuni terça-feira, ou quarta-feira, ou segunda-feira, com fulano, meus discípulos. Estudamos a palavra que o Senhor enviou, falamos sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo, falamos sobre tudo isso, porque é isso que eu preciso de vocês. Bom, Pedrão aqui, vamos mudar de assunto, vamos falar do que interessa. O celular caiu um pouco aqui, mas é assim mesmo. Então acontece, Pedro agora está cheio do Espírito Santo, amém? Ele não está mais agindo na força do seu braço, estava cheio do Espírito Santo. Agora o homem que teve medo de declarar que ele conhecia Jesus diante de uma serva e declarar se declara agora diante de uma multidão. Isso é Pedrão, que estava com medo de uma serva, medo de um homem que disse, você é um deles. Ele não negou Jesus, desonrou Jesus. Esse Pedro agora pega os 11, isso é, abre mão do seu individualismo, abre mão do seu egoísmo, acaba com aquela competição que havia dentro da cabeça dele, dentro do coração dele, pega os discípulos e se declara que é de Jesus publicamente, diante de uma multidão imensa. Ele faz isso, sabe por quê? Porque está cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu posso dizer aqui agora, nesse discipulado? Sabe aqueles que não me deram resposta? Porque estão vazios de Deus. Se você perguntar, pastor, você está bravo? Estou, querido. Mas o homem não me decepciona, não. Já esperava isso, tá? Dos homens eu espero qualquer negócio, amado. Dos homens eu espero traição, dos homens eu espero qualquer negócio. Por isso que eu digo, o Espírito Santo é fiel, ele é bom, ele é justo, é por isso que eu me apego a ele, porque é ele que me dá força para continuar. Ou vocês acham que algum irmão, discípulo meu, que está aí, que não obedece, que não vê o vídeo, não ouve a palavra, não faz nada, não me dá retorno, não me dá nada, você acha que esse irmão vai fazer eu desanimar da minha fé? Quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, tenho a palavra de Deus linda e maravilhosa para me fortalecer, está muito enganado, amados. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o terceiro código. Sabe onde é que está isso? Isso está lá na armadura de Deus. Está lá na armadura de Deus.
Tá lá, você vai achar agora onde que está isso, na armadura de Deus. Você vai ver, ó, tá entre Efésios e Gálatas, tá bom? Vai lá achar isso, lá e me dá o retorno. Agora Pedro não tenta mais nada só, pois anda no barco no meio da tempestade. Ele disse para Jesus: manda que eu vá. Lá no barco ele falou: Senhor, manda que eu vá ter contigo. Ele podia ter dito: Senhor, manda que nós possamos entrar na água e sair andando todo mundo junto. Mas ele não fez isso. E sozinho ele afundou. Não é assim? Todo mundo que anda só se afunda, meus queridos. Todo mundo que é individualista, anda sozinho, sempre vai se afundar. O ministério de Pedro foi acompanhado de uma série de milagres, mas Pedro nunca foi o mesmo, pois precisava buscar do Senhor e ser cheio do seu poder. Para manifestar a sua força e seu poder, transformar a vida dos que estão à nossa volta, principalmente dos nossos familiares, mas crentes cheios de si mesmos e vazios de Deus, não consegue nada na força de seu próprio braço ou seu próprio conhecimento. Vazios não produzirão milagre nem ganharão almas. Isso é, o homem na força do seu braço, o homem no seu achismo, o homem na sua hipocrisia de espiritualidade, se faz de espiritual, mas não é tolo. Deixa eu te dizer, faz tudo pelo corpo, lute pelo corpo, ande em unidade, se importe em honrar o teu discípulo, honrar teus irmãos, honrar teu pastor, honrar a tua igreja, em dizer, passar a mensagem: nós estamos juntos, pastor, nós vamos ganhar essas almas, pastor, nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus. Está orando, sabe, cuidando dos seus discípulos. Pastor, só tem um discípulo, cuida desse discípulo com a tua força, cuida desse discípulo com todo o teu amor, porque uma pessoa, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você está entendendo? Então, cuide de pessoas. Outra coisa, nada mais na força do teu braço, nada mais por competição, nada mais por rivalidade, nada mais por individualidade, tudo na força do poder de Deus, na graça de Deus, no amor de Deus, na unidade, orando, intercedendo pelos outros, abençoando a todos. Se você está embaixo, né? João falou que importa que ele cresça e eu diminua. A mentalidade nossa é de gente cheia do Espírito Santo, porque pessoas vazias de Deus só atrapalham a obra de Deus. Está ouvindo? Então fica esse recado aí. Então qual foi? As três, ó. Primeiro, Deus é amor. Segundo, 1 João 4:8. E terceiro, fala sobre a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vou logo dizer, o versículo é 10. Agora você vai achar o livro e capítulo. Vou logo dizer, Efésios e Gálatas. Vai lá. Eu não quero dizer tudo não, quero que você leia. Tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus. Quero o retorno de tudo, hein? No privado. Me mande no privado. Tudinho. Deus te abençoe, querido.